Boa tarde para você, a sexta-feira chegou, estamos começando mais um Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior e eu não tô com prendedor no nariz não, isso aqui é gripe mesmo, eu peço a compreensão para você ouvir todo esse programa com essa voz de pato, né? Segunda-feira eu prometo estar com a voz um pouquinho melhor, ok? Vamos lá, com o domínio total dos grandes, o Paulistão da Série 1 chega à 8ª rodada nesse final de semana e o Palmeiras é o primeiro a entrar em campo. O time de Oswaldo de Oliveira pode fazer o dobro de pontos, segundo colocado, olha só, do Grupo 2, caso vença o Bragantino no sábado às 6h30 da tarde, lá na Arena Palmeiras. Já no domingo, às 4 da tarde, é o majestoso que comanda as atenções do mundo do futebol. São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi em mais uma partida do Clássico que pode ter mais de 10 edições nesse ano. Brincadeira, hein? Ainda no domingo, mas às 6h30 da tarde, o Santos vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo, que também vem muito bem aí no nosso Campeonato Paulista. Já o nosso representante na Série 1, o Clube Atlético Penapolense, tem mais um adversário complicado pela frente. O CAP enfrenta a Portuguesa de Desportos às 9 da noite no sábado, lá no Canindé, no tradicional Canindé. E após a primeira vitória no Paulistão, nessa semana o time respirou um pouquinho mais aliviado, viu? Mesmo ainda lutando para fugir do rebaixamento. Agora, contra a Lusa, a equipe precisa da vitória para embalar de vez na competição. Enfim, agora eles podem dizer, ufa, vencemos a primeira. Graças a Deus veio, agora tem que manter. A gente sabe que o campeonato é difícil, é forte, mas a gente sabe que tem capacidade também para conquistar mais vitórias e sair dessa situação e, se Deus quiser, lá na frente classificar. Já estava meio no desespero, meio cabisbaixo todo mundo, mas apareceu a falta e eu tive um pouco de sorte também para poder dar a nossa primeira vitória no campeonato. O clima é de alívio no clube, claro. Os atletas voltaram a gargalhar. Mas não dá nem para pensar em relaxar. Isso está fora de cogitação. O objetivo do Penapolense é escapar da zona de rebaixamento, porque apesar de ter subido na tabela, o time ainda está numa situação desconfortável na classificação geral com apenas 5 pontos. A missão agora é vencer os próximos confrontos para consolidar de vez a tão esperada reação no Campeonato Paulista. Neste sábado, o CAP vai tentar buscar mais 3 pontos fora de casa jogando contra a Portuguesa. Tem que ter luta, espírito de equipe, perseverança, determinação, que é o fundamental para se conquistar esses 3 pontos. A equipe do técnico PC Guzmão acredita na possibilidade de deixar o posto de ameaçada já a partir das próximas rodadas. Apesar do começo difícil no Paulistão, para o penapolense não é nenhum delírio manter o pensamento lá nas alturas. Você só tem ali o Santos definido, então a segunda vaga ela está indefinida. E é em cima disso aí que a gente vai buscar. As coisas começam a acontecer, começa a fluir bem, o ambiente de trabalho se torna muito mais agradável quando a vitória vem. E com certeza que nós vamos vencer mais jogos e vai voltar a autoestima. A gente vai pôr o time onde ele está acostumado a ficar, que é lá em cima, e brigar com os grandes. É isso aí, com um bizarro regulamento do Campeonato Paulista, um time que está na zona de rebaixamento como o Penapolense, vencendo 1 ou 2 partidas, já está na zona de classificação para a segunda fase. É nisso que o Penapolense tem que trabalhar. Primeiro passo, fugir do rebaixamento e depois brigar pela classificação, que não está difícil não no grupo do CAP, viu? Boa sorte para o CAP nesse final de semana. Pela Série 2, os times da região têm confrontos importantíssimos nesse final de semana, viu? Pela 8ª rodada. No sábado, o Grêmio Catanduvense, que está na lanterna, enfrenta o penúltimo colocado, o Guaratinguetá. Uma ótima chance de sair da última posição. A partida vai ser às 3 da tarde lá em Leme. Já no domingo, o Mirassol recebe o segundo colocado do campeonato, a Ferroviária de Araraquara. A partida vai ser em casa, no Estádio Maião, às 10 horas da manhã. E por falar no Leão, o Mirassol tem uma semana no clima de recuperação, viu? Depois da questionada derrota para o Independente de Limeira no último sábado, os 5 dias de treinamento serviram para colocar a casa e os ânimos em ordem. O clima é de decisão no Mirassol. A equipe teve a semana cheia de trabalho antes de enfrentar a Ferroviária no domingo. A gente tem que fazer o dever de casa, né? A lição de casa, lógico, respeitando a Ferroviária, que é uma grande equipe. Não está no G4 à toa, né? Mas a gente tem que fazer nosso papel aqui, que é na lição de casa, né, para poder sempre buscar o G4 ali, o acesso. O Leão vem de derrota para o Independente, por isso virou obrigação somar os 3 pontos diante da atual vice-líder. Pelo menos nas palavras, o técnico Evaristo Pisa já sabe a forma de conquistar a vitória. A gente vai ter que ter velocidade,
agredir uma posse de bola vertical, não adianta ser lento com a equipe que tem uma compactação rápida. Então, buscar isso com velocidade, com agressividade e não dar erro para que o adversário jogue, porque são jogadores perigosos. A equipe está em 10º lugar com 10 pontos, a 4 de diferença para o G4. Caso o time não vença, esse número pode aumentar, mas segundo os atletas e o treinador, pressão para buscar o resultado positivo já é uma coisa natural. Acho que uma equipe que entrou na competição para subir tem que ter pressão e tem que saber digerir essa pressão para a equipe. Na vida a gente se sente pressionado em buscar vitória. Qualquer profissão que você exerça, você tem que estar sempre trazendo algo, né, para que haja melhora, que aumente a sua produtividade. O futebol, ele é mais que outras profissões, que você depende muito do resultado, mas não pressionado em termos de risco, medo, porque eu venho desenvolvendo meu trabalho tranquilo, com transparência. Olha, essa é aquela chamada partida-chave, né? Você enfrenta um time que está lá na ponta da competição querendo entrar no G4. Além de tirar ponto de um adversário direto, você ganha moral, né? Tanto o técnico Evaristo Pisa quanto o elenco ganha moral. Numa partida dessa, a gente espera que o Mirassol consiga essa vitória e a gente vai mostrar nesse jogo na segunda-feira para você. E a Série A3 chega na 9ª rodada e os dois times da região jogam no domingo contra adversários diretos. A gripe está fazendo a minha língua enrolar um pouco, né? A Votuporanguense, que atualmente é a 4ª colocada na competição, recebe às 10 da manhã o Sertãozinho no Caldeirão do Plínio Marim. O visitante é o 6º colocado e a Votuporanguense também pode disparar lá no G4 e garantir a sua vaga um pouquinho mais tranquilo, né? Às 3 da tarde, um confronto na parte de baixo da tabela. O Rio Preto, na zona de rebaixamento, recebe o último colocado, a Francana, que não vem nada bem no campeonato. 3 da tarde, mais uma vez, lá no Anísio Haddad. Ótima chance para o Rio Preto vencer. Agora vamos falar um pouquinho de Série A3, vamos conversar com o Bruno, nosso repórter, tá no link aqui no SBT, vai conversar com a gente. Boa tarde, Bruno. Você que está acompanhado, tem acompanhado a semana inteira, né? Visitou todos os clubes da nossa região, tem vivido a rotina dos clubes lá. Primeiramente, vamos falar da Votuporanguense. O time está em 4º lugar, está bem demais no campeonato. Como você está sentindo o clima lá no Plínio Marim? Pois é, Eric. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O clima da Votuporanguense não podia estar melhor, né? Afinal, são 7 jogos de invencibilidade, né? Só perdeu na estreia para o Tupã, que foi por 2-1. Então, assim, a classificação, né, já fala por si só. 4º colocado, são 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, né? Um problema, né, que o Marcelo tem sofrido, né, para escalar a equipe nesses jogos são os desfalques. Mais uma vez, ele não pode contar com o Cairo, né, que teve um problema no cotovelo no jogo contra o Nacional. Então, todo jogo ele tem que se virar, né, na verdade, para escalar. No jogo que eu pude acompanhar contra o Francana, né, que foi a vitória por 2-1, né, o gol no final do Vitor Palito, a equipe não tinha 5 titulares, então ele tem que se virar ali para escalar a equipe, mas a confiança do time, pelas palavras do técnico, dos jogadores que eu tenho conversado, todo mundo está confiante para mais uma vitória, Eric. Isso mostra que o elenco é um pouco bom também lá, né, Bruno? Porque na Série A3 a gente tem uma certa dificuldade de estrutura de time, mas 5 desfalques, aí o time conseguiu se manter até bem na tabela, né? Verdade, é verdade. A equipe tem boas opções, né, de ataque, tem o Léo, tem o Lucas Castilho, que chegou agora há pouco. Então, na parte ofensiva, pelo menos ali, o Marcelo tem boas opções para trocar, enfim, fazer as substituições. É isso aí, você viu que o Bruno está bem inteirado, né, dos times da região. Vamos falar do Rio Preto agora, Bruno, que você também acompanhou a chegada do técnico, o Carlos Rossi, um técnico bastante experiente, né? Você sabe um pouquinho do currículo desse técnico aí, você acha que com essa experiência o Rio Preto pode sair da zona de rebaixamento até buscar a classificação? É verdade. Ele chegou da Matonense, né? Ele disputou o Campeonato Paulista da Série A3 no ano passado, conseguiu o acesso, mas desde julho, mais ou menos, ele ficou sem trabalho. Na coletiva que ele deu, né, na apresentação, ele preferiu deixar a Matonense de lado e focar só no Rio Preto, né? O Rio Preto que está muito mal no campeonato, é apenas o 17º colocado, né? Ocupa a zona de rebaixamento, mas digamos assim, para sorte, né, do Carlos Rossi, na estreia dele à frente do Rio Preto, a equipe enfrenta o Francana, né, que é o Lanterna. São 8 jogos e 6 derrotas para o time da Francana, então a confiança, né, pode até voltar por ser o Lanterna da competição, né, o Francana. Tá certo, Bruno, muito obrigado. Olha, a gente vai para o intervalo agora no Ligado, mas o Bruno vai ficar ali, que depois tem mais informação para a gente no próximo bloco. E a paradinha no Ligado agora, porque o próximo assunto, no outro bloco, é futebol americano. Mas tem também sinuca, viu? Rio Preto cedia uma etapa do Nacional do Esporte. Nós já voltamos.